Algumas montadoras começam com uma grande visão, mas não a Renault. A Renault começou em uma humilde oficina em Boulogne-Billancourt, nos arredores de Paris. Era o ano de 1898, quando os cavalos ainda eram o principal meio de transporte. Louis Renault, um gênio da mecânica, era o homem com a visão. Ele não era um engenheiro tradicional, mas tinha paixão pela mecânica. Louis olhou para os carros primitivos de sua época e pensou: eu consigo fazer melhor. Em seu galpão, ele construiu o Renault Voiturette Tipo A. Parecia um carrinho de bebê motorizado, mas tinha uma revolucionária caixa de câmbio de acionamento direto. Essa invenção tornou as trocas de marcha suaves e confiáveis. Confiante em sua criação, Louis apostou que conseguiria subir a íngreme Rue Lepic em Montmartre, e conseguiu, para a alegria da multidão. Essa jornada garantiu seus primeiros 12 pedidos. A história da Renault havia começado, nascida de um desafio e uma ideia brilhante. Não era apenas bom, era revolucionário. O mundo do automóvel nunca mais seria o mesmo. A jornada da Renault, de um galpão de jardim a uma potência global, havia começado. Com os pedidos chegando, os irmãos Renault precisavam provar que seus carros eram rápidos e resistentes. No início dos anos 1900, as corridas de automóveis eram o teste definitivo. Essas corridas brutais levavam homem e máquina aos seus limites. Louis e Marcel Renault se lançaram no automobilismo. Vitórias em corridas como Paris-Berlim renderam à Renault uma reputação de confiabilidade e velocidade. No entanto, a tragédia atingiu durante a corrida Paris-Madrid de 1903, quando Marcel morreu em um acidente. Louis se retirou das corridas, mas o espírito competitivo da Renault continuou. A empresa mudou o foco para o poder industrial, tornando-se uma das maiores fabricantes de automóveis da França. Durante a Primeira Guerra Mundial, a capacidade industrial da Renault foi crucial para o esforço de guerra. O tanque Renault FT-17, com sua torre giratória, revolucionou a guerra. Do autódromo ao campo de batalha, a Renault provou sua destreza em engenharia. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa precisava ser reconstruída e a Renault enfrentou sua própria crise. Acusada de colaborar com os alemães, a Renault foi nacionalizada em 1945. A Renault, agora estatal, tinha a tarefa de colocar a França de volta sobre rodas. O 4CV, lançado em 1947, foi uma obra-prima do pragmatismo pós-guerra. Era acessível, prático e se tornou o primeiro carro francês a vender mais de 1 milhão de unidades. Após seu sucesso, o Dauphine, em 1956, atraiu uma crescente classe média. Esses carros eram símbolos de esperança e recuperação, entrelaçados na vida francesa. A Renault se tornou uma instituição nacional, impulsionando o renascimento pós-guerra da França. Não era mais apenas uma fabricante de automóveis, era um símbolo de progresso. À medida que os anos 70 se aproximavam, as pessoas queriam carros mais modernos. A Renault lançou o icônico Renault 5 em 1972. Este supermini, com tração dianteira, era prático e elegante. Ele apresentava para-choques de plástico e uma tampa traseira, perfeito para a vida na cidade. O Renault 5 foi um sucesso em toda a Europa e América. O Renault 5 Turbo, um monstro de rally, adicionou emoção. No início dos anos 80, a Renault introduziu o Espace, a primeira minivan moderna. O design versátil do Espace mudou o transporte familiar para sempre. Ele se adaptava à sua vida, oferecendo espaço e conforto. As famílias o abraçaram e a inovação da Renault valeu a pena. A disposição da Renault em pensar diferente era sua maior força. No final dos anos 70, a Renault entrou na Fórmula 1. Eles introduziram um motor turboalimentado, mudando o jogo. Inicialmente pouco confiável, o bule amarelo enfrentou ceticismo, mas a Renault persistiu, e em 1979, eles venceram com um carro turboalimentado. As risadas cessaram, e outras equipes correram para alcançá-los. A inovação da Renault definiu a era turbo da F1. Como fornecedora de motores, a Renault impulsionou equipes a múltiplos campeonatos. Em 2005, a Renault retornou como equipe de fábrica completa com Fernando Alonso. Alonso conquistou o Campeonato Mundial de Pilotos e a Renault venceu o título de construtores. Eles repetiram o feito em 2006, provando a destreza da Renault no automobilismo.
O legado da Renault na F1 foi cimentado com inovação e sucesso. Hoje, o mundo automotivo está mudando para o elétrico, e a Renault está liderando essa carga. Eles investiram pesado em veículos elétricos, tornando-os acessíveis a todos. O Renault Zoe se tornou um dos carros elétricos mais vendidos da Europa. A Renault expandiu sua linha elétrica com modelos inovadores, como o Megane E-Tech Electric. Seu foco em sustentabilidade se estende à fabricação com a Refactory em Flins. A Renault está sendo pioneira em uma economia circular, reformando carros e reciclando peças. De um galpão de jardim a uma potência global, a história da Renault é de inovação. Eles nos deram engenharia revolucionária e carros familiares amados. A Renault agora está liderando a carga para um futuro elétrico. É um legado construído sobre paixão, coragem e o gênio francês.